E a gente está aqui, nesse encontro de hoje, no podcast destinado à psicologia positiva, focado no autodesenvolvimento e, mais ainda, no autoconhecimento. E quem vai conduzir esse processo comigo aqui é Letícia Kosminski, que é pesquisadora da área da psicologia positiva, além de ter uma atuação profissional que ela vai se apresentar agora. Se apresenta pra gente, Letícia. Pois é, Gustavo. Eu sou Letícia Kosminski, sou médica, sou nefrologista e entrei na psicologia positiva no período pandêmico, onde eu fiz um curso de pós-graduação em psicologia positiva pela PUC, no Rio Grande do Sul, e também fui da segunda turma do curso do Hollywood Instituto Brasil. Então, a partir daí, meu campo de atuação tem sido basicamente dentro da psicologia positiva, né? Com a psicologia positiva, como eu sou médica e também sou professora da UPE, sou professora de nefrologia, né, da Faculdade de Medicina da UPE, recentemente a gente abriu um curso de felicidade como disciplina eletiva e aí eu também estou como professora de felicidade. Que bacana. Vamos começar, Letícia, por analisar cenários. Você falou que você tomou essa decisão de investir no estudo, no amor pelo conhecimento que você tem na psicologia positiva no período da pandemia, né? Algo inesperado para a humanidade como um todo, mas como é que a gente se comporta? Como é que essa sociedade se comporta hoje num mundo bunny para um outro tipo de mundo? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Na verdade, como parâmetro, a gente tem o nosso mundo hoje, que é esse mundo bunny, né? Que é um mundo incerto, um mundo muito inseguro. E eu acho que a gente pode fixar nesse cenário, né? E é nesse cenário que a gente tem que aprender a conviver, né, da melhor forma possível. A psicologia positiva, ela se encaixa muito bem nesse contexto, né? Ela ajuda para que a gente possa desenvolver mais resiliência, para que a gente possa ter condições de lidar com as adversidades e com as dificuldades que esse mundo impõe para a gente, né? Então, ansiedade, vulnerabilidade, volatilidade no trabalho também se aplica. As relações que a gente escutou, né, leu na verdade que muitos casamentos se fortaleceram e outros não existem mais. As pessoas, porque conviveram dentro de casa por muito tempo, elas começaram a não existir mais. Teve gente que mudou de carreira, né, por conta do desemprego, por conta da economia. E esse comportamento coletivo, como é que a psicologia avalia? Tá, então vamos ver por alguns ângulos, né? Então, a pandemia teve todo o transtorno, né, de perdas de vida e dificuldade das pessoas de lidar, desemprego, mas teve algum lado, vamos dizer assim, positivo, né? Uhum. Essa coisa que você comentou aí, as pessoas passaram a conviver melhor, gente que praticamente era o tempo todo na rua, né? Passou a estar em casa, a conviver mais com a família. Esse foi um lado positivo. Mas também teve lado negativo, né? Estar em casa com histórias de abusos, Então, a coisa é meio complexa. A gente não pode dizer assim, que, na verdade, a pandemia, ela trouxe benefícios. Depende do contexto, né? Malefícios sim, incontestável. Benefícios também, mas de uma forma mais sutil, eu acredito, né? Para algumas pessoas, eu particularmente aprendi muita coisa com essa pandemia. Eu também. Foi uma escola muito grande essa pandemia para mim e hoje eu atuo na psicologia positiva. Eu tenho certeza que a pandemia teve o seu papel importante nessas minhas escolhas, nessas minhas novas escolhas. Eu praticamente mudei de profissão, né? Eu sou médica, ainda atuo como professora universitária, mas eu hoje praticamente trabalho com psicologia positiva, né? E também fiz uma formação em design de organizações positivas, onde eu também utilizo a psicologia positiva dentro das organizações. E eu entendo a psicologia positiva como um elemento muito importante nesses momentos de caos, né? E como esse mundo bunny coloca a gente ainda nessa situação de insegurança. Hoje a gente tem um emprego, amanhã não tem, hoje a gente tem uma pandemia e está saindo dela, saiu praticamente dela, pode voltar outra. Então, essa insegurança, a psicologia positiva, eu acho que se encaixa muito bem. Né? A psicologia positiva, ela não só se encaixa dentro desse contexto de mundo, mas também pelo que esse mundo está se expressando atualmente. Né? Como? Eu acho que a psicologia positiva ajuda a resgatar valores,
ajuda, né, dentro desse autoconhecimento, a gente buscar as melhores escolhas que a gente tem, né, que a gente pode fazer para a gente. E também pensar que a psicologia positiva também é um elemento de autoconhecimento, né? Foi a partir, inclusive, da psicologia positiva que eu pude desenvolver um método de inteligência emocional, quer dizer, um desenvolvimento de inteligência emocional todo pautado na psicologia positiva, exatamente pela importância da gente estar preparada para essas adversidades, para o que esse mundo hoje nos oferece. Você me deixou com muitas questões nessa sua última fala, Letícia. Me deixou querendo saber um pouco mais o que é um design de organizações. Me deixou querendo saber como é que esse impacto da psicologia positiva toca na carreira, né? Porque você, como médica, transitou para consultoria, para mentoria, manteve-se na universidade como docente, mas ainda abriu uma disciplina eletiva de felicidade. Felicidade se ensina, felicidade se aprende, felicidade se busca, porque a vida inteira eu aprendi que a gente tem que buscar a felicidade. Tá, então você focou mais na felicidade, vamos falar dela. Então, felicidade se aprende, sim, é uma ciência, né? Felicidade hoje é ciência. E é uma ciência pautada em muitos estudos empíricos, mas que dão resultados e que mostram que realmente a gente tem, vamos dizer assim, ferramentas, a gente tem um norte a seguir para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais integral, uma vida mais plena. Então, felicidade é ciência e, de fato, a gente pode aprender a ser feliz. Daí porque a gente trouxe essa proposta, inclusive no momento necessário, né? Pós-pandêmico, a felicidade ela entrou dentro desse contexto pós-pandêmico para a universidade. Pois é, parece que as pessoas pintaram um cenário de que pós a pandemia a gente ia ser todo mundo melhor. Todo mundo, né? Que as adversidades, que as limitações, os sabotadores que a gente tem, e que parece que a gente cria esses sabotadores ali, que vai nos limitando a tomar algumas atitudes, eles não iam existir. E aí a minha pergunta existe... a felicidade no trabalho é ter o quê? Um parque de diversão, um jogo, uma pipoca? É todo mundo feliz? No trabalho? Olha, isso que é felicidade no trabalho? Primeiro ponto, né? Felicidade não quer dizer que a gente vai viver um mundo da Poliana, né? Que tudo feliz. Não. Felicidade é você encontrar ferramentas, encontrar comportamentos que você pode incorporar na sua vida para você ter uma vida mais equilibrada, sem esquecer de que a gente vai passar pelas adversidades, né? Então, inicialmente, quando criou-se essa ciência da felicidade, quando ela veio, né, à tona, se tinha a ideia de que era só trabalhar com emoção positiva, todo mundo tinha que estar bem, e a gente entende, e é bem claro isso, que na felicidade a gente não nega as emoções negativas, né? O que acontece com a felicidade? Com a ciência da felicidade, ela nos dá um arcabouço para a gente poder superar com mais leveza, né? Sair mais rápido dos momentos de negatividade, de perdas, de luto. Então, é uma ciência que nos fortalece para vivenciar as coisas que a gente não pode evitar. Né? Por exemplo, a gente não pode evitar essa pandemia no mundo todo. Então, a psicologia positiva, ela, de uma certa forma, traz elementos para que você possa, como eu falei anteriormente, superar melhor ou viver esses momentos com menos dor, com menos sofrimento. Felicidade se aprende a ser mais feliz ou a ser feliz, ou a gente fica buscando incessantemente? Por exemplo, eu vou ser feliz quando eu for para Fernando Noronha, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. E às vezes essas realizações acontecem por meio do trabalho, mas a pessoa não está feliz. É sinônimo de felicidade ter as conquistas? Não, isso é um mito dentro da felicidade, né? Felicidade não é o que você vai alcançar, é a tua jornada. Então, a gente trabalha a felicidade para a gente ter uma vida mais equilibrada, mais plena, todo dia. Não é o que eu vou... Claro que eu posso ter prazer, ser feliz, mais ainda, com uma conquista, tá? Mas não é isso que vai definir a felicidade, é o teu trajeto ao longo da vida, né? Claro, conquistas aumentam a nossa carga de emoções positivas, né? Mas não é a conquista em si, mas a vivência de uma vida mais equilibrada, mais plena, que vai
definir realmente a felicidade. E outra coisa, a felicidade é uma coisa subjetiva, né? Então, quando diz a gente vai ser feliz, na verdade, eu não posso julgar, nem ninguém pode julgar a felicidade de ninguém. Então, se você pode se sentir uma pessoa feliz, ok. Mas o que é a felicidade, a ciência da felicidade? Você pode ser mais feliz. Né? Então, não é a coisa de... tem pessoas que... existem testes, né, que a gente faz para avaliar o grau de satisfação com a vida, o grau de felicidade, e as pessoas podem, através dessa avaliação, né, ter o seu próprio julgamento, né, de como que elas estão naquele momento, mas lembrar que essa ciência é exatamente para você estar cada vez melhor. Né? Mesmo que a pessoa diga, mas eu sou super feliz, bacana, você pode ser mais ainda. Tá? Então, a ciência que te traz essa perspectiva, você está sempre podendo ser mais feliz. Essa é a ideia. Entendi. Então, você no seu capítulo do livro de conclusão do Holy Bean, você fala, o título do seu capítulo é Aprendendo a Fazer as Melhores Escolhas. Aprendendo é um gerundismo, é uma continuidade, né? E meio que, na minha pouca leitura, eu acredito que tem a ver com continuidade e com autonomia. É assim que você trabalha? Bom, vamos lá. Aprendendo, porque na verdade esse capítulo foi em cima desse método que eu desenvolvi, né, que é o método Mi+. E na verdade a gente dá todas as ferramentas, todos os recursos para que você desenvolva inteligência emocional. Porque ter inteligência emocional é ser capaz de fazer as melhores escolhas para a sua vida. Né? E, claro, que para fazer as melhores escolhas e dentro da inteligência emocional, a gente tem um peso muito grande, o autoconhecimento. Né? Eu preciso escolher aquilo que tem uma congruência, que tem uma relação com os meus valores, com a minha própria identidade, de quem sou eu. Então, se eu consigo fazer essas escolhas da melhor forma possível, eu consigo, consequentemente, ser mais feliz, né? Eu consigo ter os melhores resultados. A ciência da felicidade, como eu já falei, é uma ciência de escolhas. Então, a própria felicidade está dentro desse processo, né? Porque à medida que eu faço as minhas melhores escolhas, eu consigo florescer. E é a ideia da felicidade, porque a ciência da felicidade já mostra, como eu já falei, que felicidade traz sucesso, e não sucesso traz felicidade. Não é aquilo que eu conquisto que vai me fazer feliz, mas eu estando feliz, eu vou ter muito mais sucesso. Então, para eu ter muito mais sucesso e para eu ser mais feliz, eu preciso trabalhar um pouco da minha inteligência emocional. Né? Quer dizer, na verdade, eu trouxe a psicologia positiva dentro dos conceitos do Daniel Goleman e desenvolvi essa metodologia para que você realmente consiga fazer essas melhores escolhas. Então, essa é uma coisa que é continuada. O indivíduo passa por esse processo e ele precisa arregaçar as mangas e viver esse processo para o resto da vida dele, para que ele possa realmente usufruir do melhor do que o processo tem a oferecer. Tem uma frase sua no capítulo que diz assim, abre aspas, há quem diga que entender o ser humano é uma arte, fecha aspas. O que você quis dizer com isso? Porque o ser humano é muito complexo. Não é fácil, né? Cada um tem a sua individualidade, né? Então, às vezes é difícil você entender, mas não é impossível. Mas o que é mais importante aí é o autoconhecimento, não é? Então, é importante que cada indivíduo olhe para dentro de si mesma e consiga entender quem ele realmente é. Então, ter autoconhecimento, autoaceitação, isso tudo é muito importante para que você possa desenvolver essa inteligência emocional, né? E o método Mi, ou seja, Mi+, é o método de inteligência emocional positiva, ele potencializa, proporciona essa interpretação do estado da arte, ou seja, desse autoconhecimento? Sim, ele é principalmente pautado nisso, né? O método, ele abrange todos os domínios que foram descritos por Daniel Goleman, da inteligência emocional, mas tem um peso maior dentro do autoconhecimento. Né? A gente também trabalha com a gestão de relacionamentos, né? com o relacionamento com o outro, que isso é de fundamental importância na nossa vida. Aliás, até para a felicidade, né? Relacionamento tem um peso fundamental, mas principalmente o autoconhecimento. Principalmente o autoconhecimento. Né?
ter ideia do que é que você realmente quer da sua vida, quais são as suas habilidades, de que é composta a sua essência, quais são os seus valores, quais são os seus sabotadores, né? De uma certa forma, a gente trabalha a ensinar as pessoas a sonharem, a terem objetivos, né? E, de uma certa forma, ajudar na conquista desses objetivos. Aprender a ser grato, né, que é uma coisa fundamental. Tem gente que acha que quando a gente é grato, a gente para de querer mais, porque acha que fica limitado ao fato de ser grato, mas a ciência mostra que, inclusive, a gratidão é uma das áreas da psicologia positiva mais estudada. Então, quanto mais grato, mais realização o indivíduo atinge. Então, a gente traz todos esses conteúdos para dentro do método. A quem se aplica o método Me Mais? Olha, o método Me Mais aplica-se a toda e qualquer pessoa, de preferência um adulto, né? A partir do adulto jovem a qualquer idade. Inclusive, quando eu desenvolvi esse método, eu fiz um projeto piloto onde eu trabalhei com pessoas da minha faixa etária, eram colegas médicas, né? Eu fiz um grupo com essas colegas médicas e o resultado foi, assim, encantador. Ah, não. Tem que me contar um pouco mais do que é encantador. Eu quero histórias. Na verdade, o método ele foi trazido para o grupo, para quem queria participar, né? Todo mundo tem o seu grupozinho da faculdade, né? Então, algumas colegas, Letícia, eu quero participar, e entraram. Então, tinham pessoas que moram fora daqui do Brasil, nos Estados Unidos, pessoas aqui em Recife, a gente se reunia a cada 15 dias, porque, na verdade, esse método Me ele tem uma agenda de atividade, uma agenda programada, que tem literatura, tem filmes, tem vídeos, para fixar os conteúdos, para não ser uma coisa só teórica, né? Uhum. Então, a gente, eu faço com que o indivíduo viva um pouquinho aquela teoria, que reconheça, através desse material, aquela coisa que nós estamos trabalhando. Então, eu vi coisas assim, interessantíssimas, né? Colegas que estavam num processo de muito peso, consegue perder mais peso, consegue organizar mais sua vida profissional. Por conta do autoconhecimento. Por conta do autoconhecimento. Começar a perceber que estava sendo, vamos dizer assim, um certo abuso, entre aspas, né? Estava sendo boa demais. A gente tem que ser generoso, mas a gente tem que ser generoso, mas não para se prejudicar, né? Então, começou a ter essa coisa de se conhecer, de entender que a generosidade é uma coisa bacana, que ela é necessária, é um dos elementos da psicologia positiva, mas que a pessoa não pode abrir mão também de você, né? Então, esse autoconhecimento deu, assim, resultados fantásticos, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. E, a partir daí, me estimulou, né? Trazer esse método para o público de uma maneira geral. Entendi. Mas, veja, você falou que a pessoa tinha um sobrepeso, modificou o peso, tinha algumas questões profissionais, articulou isso positivamente, mas eu queria uma história. Eu gostaria que você contasse um caso de sucesso ou algo que te impactou positivamente. Eu gostaria que você me narrasse aqui para a gente, para as pessoas, o quanto o método Me ele é possibilitador de acesso ao autoconhecimento por meio de uma história. Tá, eu não vou vamos citar nomes, né? Mas, assim, teve especificamente outras colegas que... deixa eu lembrar especificamente, fulana, tá. Então, essa colega, ela tinha muita dificuldade na questão de perdoar, na questão de... isso era um grande limitador, teve consequências físicas em relação a isso, né? Então, a gente sabe que o perdão é um elemento da psicologia positiva, ele não é tratado diretamente dentro do meu programa. Na verdade, o perdão é um elemento a mais que eu introduzi dentro do método Me, né? Foi um bônus que a gente deu, que eu me lembrei desse caso especificamente, porque a colega teve problemas de saúde séria e quando eu fui colocar isso, veio muito à tona toda a angústia que ela sentia em relação a essa dificuldade de lidar com uma determinada pessoa. E que isso, de uma certa forma, a partir do momento que ela sabe quem ela é, que ela conhece os valores dela, que ela aprende a importância da gente perdoar, no sentido disso, fornecer possibilidades para que a vida dela flua, né, com mais naturalidade. Isso trouxe resultados fantásticos em relação à própria vida, como ela encarar
a profissão dela e como ela encarar a própria vida dela a partir dessa vivência de quem ela é e como ela estava se comportando e dessa mágoa que existia antes, como que ela se libertou disso. Então, na verdade, se eu for falar para você, cada uma tem uma historinha, porque às vezes eu vou contar, fico achando que eu vou entregar. Né? Então, é meio complexo, isso não é o nosso objetivo aqui. Não é. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que o método MI, ele traz realmente uma capacidade de autoconhecimento muito grande e disso interfere, sim, não só no ponto de vista pessoal, quanto no ponto de vista profissional. Né? E também, claro, interfere em liderança, em empresa como um todo, no próprio céu da empresa. O autoconhecimento, o método MI é um método que traz ao indivíduo uma série de elementos que são necessários para a nossa existência boa, né? Para a nossa existência boa, para a gente ter uma boa qualidade de vida, vamos dizer assim, uma vida mais integral, uma vida mais equilibrada e com melhores resultados. Você falou de equilíbrio, falou de resultado, eu ligo logo à empresa. Né? Então, digamos, eu sou um empresário e eu consumi esse conteúdo seu. E eu quero contratar você. Por que eu deveria contratar uma gerente de felicidade corporativa, uma profissional de design das organizações, uma profissional de psicologia positiva? Por que eu devo contratar como empresário? Tá, vamos pensar o seguinte, o indivíduo, no seu período que ele trabalha, é o período que o indivíduo é a melhor época da vida da pessoa, né? Então, a gente começa a trabalhar jovem e a gente passa muito tempo no trabalho, no mínimo 8 horas de trabalho. Então, se a gente quer felicidade, é importante que a nossa vida profissional, que o nosso momento dentro da empresa seja um momento agradável, um momento feliz, um momento de tranquilidade, um momento de equilíbrio. Então, é importante isso para a gente trazer uma cultura positiva para a empresa, né? A gente traz a cultura positiva para a empresa e a gente faz com que aquele ambiente de trabalho seja mais agradável, seja mais positivo. E dessa forma, a gente traz melhores resultados, né? Então, se você implanta positividade, né? Você traz essa cultura de positividade para dentro da empresa, você vai ter os melhores resultados. A gente já falou, né? Uhum. Que um indivíduo feliz, ele tem mais sucesso, né? Uma empresa que faça seus colaboradores mais felizes, uma empresa feliz, né? Com certeza vai ter muito mais resultados em todos os aspectos, né? De rendimento, de venda, seja lá do que for o tipo que essa empresa E o que é atue. Que você faz na empresa? O empresário contrata você, solicita a sua consultoria, e o que é que você diretamente faz? O que é palpável para a gente poder explicar isso para as pessoas? Primeira coisa, a gente faz uma avaliação, né, através do clima organizacional de como é que está essa empresa. Né? Então, a partir dessa avaliação, a gente vai fazer um trabalho diagnóstico, né? O que é que essa empresa precisa trabalhar. Né? Vai ter conversas com os diversos setores e a gente vai escolher aqueles fundamentos dentro da psicologia positiva que precisam ser trabalhados para determinado grupo. Eu sempre coloco o método MI como um pré-requisito, né? Por quê? Se eu for trabalhar com o grupo a necessidade dele, é importante que o grupo esteja bem consciente de quem eles são, do autoconhecimento. E quando eu faço um trabalho de autoconhecimento, eu também estou conhecendo os meus colegas de trabalho, né? Uhum. Então, se a gente faz isso em grupo, a gente tem essa perspectiva, né? Uma coisa fundamental, um elemento fundamental dentro da psicologia positiva são as virtudes e forças de caráter, que são a coluna dorsal da psicologia positiva. Então, é muito importante, muito interessante a gente saber qual é a nossa essência, quais são as nossas forças de caráter e quais são as forças de caráter daqueles colegas que trabalham comigo. Né? A gente pode usar isso a nosso favor, em favor do próprio setor. Então, o líder, o gestor, ele já atua por desempenho, por competências. Então, a gente teria algo de atuação dos talentos dos funcionários por meio das forças de caráter dele e posicionamento da função? Deixa eu te dizer, quando eu trabalho com a empresa, eu parto
do princípio da aplicação do método MI. A partir daí eu vou ver o que é que eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar liderança? Mas eu já tenho elementos que já foram cultivados ali, né? Foram expressos. Então, a gente trabalha a liderança, a gente pode trabalhar... Não, precisamos... Esse grupo aqui não está trabalhando de uma forma ideal, então vamos trabalhar com eles o job crafting, que é o indivíduo encontrar a melhor forma de trabalhar para ter o melhor resultado. Então, a gente faz um diagnóstico, né? Só que esse diagnóstico, quando eu já tenho trabalhado o método MI, a depender do que eu preciso trabalhar, fica muito mais tranquilo, porque a gente já está trabalhando com uma equipe que já sabe quem são eles, que já sabem quais são as potencialidades, já sabem quais são as habilidades, e a partir daí a gente vai usar isso em favor do grupo, né? E da própria pessoa. Você falou que o método MI ele é pré-requisito para que aconteça essa consultoria. Isso é coletivo, então eu tenho uma equipe de marketing, por exemplo, ou uma equipe de RH, uma equipe de vendas, uma equipe administrativa. O método se adequa e cabe direcionado para todos esses colaboradores, para essa diversidade. Literalmente como pré-requisito. Certo. Então, se eu quero trabalhar liderança, trabalho o método MI. Se eu quero trabalhar job crafting, eu trabalho o método MI. Se eu quero trabalhar alguns elementos específicos, né, trabalhar resiliência, trabalhar esperança, não sei, saber o que é que aquela equipe precisa trabalhar. Que demanda é daquela equipe, né? Agora, independente da demanda, isso, eu que estou dizendo para você, na verdade, o gerente de felicidade, né, ele trabalha o autoconhecimento. O método MI foi um método desenvolvido por mim, especificamente por Letícia, tá? Certo. E eu utilizo ele como pré-requisito, porque me facilita muito. Quando eu vou pegar a demanda da equipe, eu já estou com ela preparada para fazer o melhor uso daquilo que a gente vai trabalhar. E essa sua expertise, né? Porque você, quando você fala assim que você é médica, na mente da gente, a gente acha que você só clinicava, mas você gerenciava uma clínica, né? Você gerenciava pessoas. Isso. Eu sou médica nefrologista e, como nefrologista, a gente sabe, muitos nefrologistas têm clínicas de hemodiálise, eu tinha algumas clínicas de hemodiálise e eu tinha a função de gerente dentro da clínica também, que isso também me ajuda muito em lidar com esses aspectos, com certeza. Letícia, agora, do que consiste, né, o método MI? Quais são os objetivos que o empresário, a empreendedora, o profissional liberal, aquela pessoa que transitou de carreira, que era professora, virou empreendedor, que era publicitária, arquiteta e está fazendo coloração pessoal, ou está fazendo sobrancelha, né? Eu conheço pessoas que tinham uma universidade, uma pós-graduação, muitos títulos acadêmicos, mas o sonho era fazer sobrancelha, e essa transição de carreira é possível. O que essas pessoas, esses profissionais, essas empresas podem esperar do método MI? Olha, de uma maneira geral, a gente vai partir para o mesmo ponto, né? O autoconhecimento. Às vezes você faz alguma coisa porque, teoricamente, o mercado está mais propício, dá mais de retorno, e às vezes não é aquilo que você realmente quer. Então, não é incomum as pessoas trocarem de profissão porque estão buscando aquilo que elas realmente gostam. Então, recentemente eu estou com uma cliente muito interessante porque ela é profissional liberal, quer se aventurar para abrir uma empresa, mas ficou insegura, não sabe exatamente. Então, a medida, eu disse, tudo bem. Primeira coisa, você tem que saber se é isso mesmo que você quer. Para eu saber se é aquilo mesmo que eu quero, se aquilo tem a ver com os meus valores, com as minhas competências, ou se eu preciso adquirir alguma competência para chegar àquilo que eu quero, o método MI se aplica muito bem. Então, essa cliente em particular, à medida que o método MI foi progredindo, ela disse, Letícia, aquilo que eu achava que eu queria não é mais o que eu quero. Ela teve o autoconhecimento. Ela disse, olha, eu queria fazer, eu procurei você para me ajudar para fazer isso, mas hoje eu vejo que não é isso que eu quero fazer. Ou seja, talvez se tivesse feito, né, ela tivesse também mudado novamente. Então, ela está num processo agora de realmente entender o que ela realmente quer. Né? Inclusive, ela está numa fase onde ela está se encontrando dentro da própria profissão que ela já está. Então, ela queria sair por isso ou por aquilo, mas
está se encontrando então isso é que é bacana, entendeu? Dentro desse método MIA, que você começa a saber quem realmente você é, você começa esse autoconhecimento, e inclusive com autoaceitação. Muitas vezes as pessoas se conhecem, mas não aceita muito aquilo, entendeu? E aí vive fugindo um pouquinho. Então, quando você começa a se aceitar, a coisa começa a fluir mais suave, né? Você começa a encontrar aquilo que você realmente, o caminho que você deve seguir, baseado na sua essência, quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, e principalmente os valores, né? Os objetivos, as nossas metas de vida têm que estar muito congruentes com quem nós somos, né? Com que a gente acredita e com que a gente realmente valoriza. Olha, você contando compartilhando essa narrativa da cliente, né, que me lembrou uma palavra, autenticidade. É difícil ser autêntico? Precisa se conhecer, né? Se você não sabe quem você é, você não vai expressar essa autenticidade. E o que é mais interessante é que o mundo, ele se conecta mais quando você é autêntico. Então, é uma forma de você ter mais resultado, né? Você sendo quem realmente você é. Né? Porque a gente sabe que na nossa vida a gente precisa adquirir papéis, né? A gente tem um papel de pai, de mãe, de filho, de profissional, de amigo, mas a gente precisa realmente saber quem a gente é para a gente manter dentro desses papéis nossa autenticidade. E quando o mundo reconhece essa nossa autenticidade, as coisas fluem muito mais fáceis, né? No capítulo do seu livro, eu sublinhei uma frase que me tocou muito. Ainda sabe dessas frases que a gente pode até colocar no quadro e colocar, quem sabe até tatuar. Autenticidade é autoconhecimento e autoaceitação. Eu consigo, ao participar do método MI, desenvolver esse autoconhecimento e essa autoaceitação? Sim, porque você vai ver, quando a gente trabalha o método MI, nós nos conhecemos e começamos a nos valorizar. Porque todos nós temos muitas coisas boas, né? Então, essa coluna dorsal, que são as virtudes e forças de caráter, é o exemplo típico disso. Então, todos nós temos na nossa essência coisas maravilhosas. Nós temos forças de caráter que são excepcionais. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa vamos dizer assim, ter o domínio dessas suas forças. Você começa a usar essas suas forças, e o nome está dizendo forças, né? Para você resolver obstáculos na sua vida, desafios. Então, isso gera mais autoconfiança, isso gera mais autoeficácia, isso gera mais autoestima. E quando a pessoa melhora a autoestima, a gente melhora a nossa aceitação, né? Então, é mais ou menos por aí. Método MI+. Método vem de metodologia. Isso. Né? E metodologia a gente entende como o caminho largo para o saber, né? Do conhecimento, da pesquisa científica. O método MI, ele é oriundo de pesquisa científica ou é empírico? O método MI é o seguinte, baseado no que tem na psicologia positiva, né? E baseado nos domínios da inteligência emocional do Daniel Goleman, eu simplesmente fundi as duas coisas. Eu trouxe o que ele acha que é importante trabalhar, trazendo para esse trabalho a psicologia positiva, as ferramentas e... Então é teórico. É teórico, teórico. Não é uma coisa que surgiu da sua percepção como profissional. Você utilizou... Não, deixa eu te dizer. Eu utilizei o método científica para criar o método. Isso. A sequência, a análise e os elementos que eu entendi como importantes foi através do conhecimento dos domínios da inteligência emocional do Daniel Goleman e da psicologia positiva. Então, na verdade, existe uma criação aqui. Sim. Tá? Não são elementos que eu criei. Não, eu não criei o que eu apenas ajustei. Fiz a fusão. Compilou e colocou ali a sua elaboração. Da melhor forma que eu entendi para esse trabalho. Agora, não é nada criado... Assim, tudo está baseado na ciência, tá? Na ciência da psicologia positiva. Porque existe a ciência da felicidade, existe a ciência do perdão, não é verdade? O perdão está... Sim, perdão é ciência, mas também está dentro do contexto, né, da própria felicidade. E eu acredito que quando você montou um grupo focal, que é o que você chama de projeto piloto do método MI, para avaliar este comportamento desse grupo focal, validou cientificamente as questões teóricas, tanto da psicologia positiva quanto da inteligência emocional.
Tá. As questões, elas já são validadas porque eu me baseei em ciência. Então, já tem validação. O método MI é como eu apliquei isso aqui, tá? Tudo está cientificamente validado. Então, o que acontece? Se você perguntar, eu tive um projeto piloto, ok, isso me estimulou a trazer isso a público, né? E eu já tenho uma experiência com o método MI. E a cada aplicação, seja empresa, seja individual, porque eu posso fazer isso com um grupo, como posso fazer isso individualmente. Eu faço individualmente. Esse exemplo que eu dei dessa cliente que me procurou porque estava querendo mudar de profissão, melhorar a segurança dela em relação a buscar novos caminhos, é individual. Foi individual. Mas eu tanto trabalho em grupo como individual. E nas empresas, de preferência em grupo, porque fica muito complexo você trabalhar cada um individualmente. Então, você consegue um resultado melhor. Inclusive, o método MI tem uma coisa interessante. A gente pode fazer ele presencial e pode fazer ele online, né? Até hoje, eu apliquei o método MI online. Então, tá? a pessoa não precisa estar necessariamente no Brasil. Não, eu tive duas colegas que moram nos Estados Unidos e que fizeram o método MI. Então, eu faço online, mas agora eu estou enveredando para um novo modelo, na verdade, é um intensivão do método MI que a gente vai fazer em 2 dias. Uma né? imersão, Uma imersão no método MI. Então, vamos lá. Eu queria que você agora me explique. Deixa eu só concluir isso. Por que é essa imersão? Porque o método MI são 10 sessões. Então, 10 sessões dá 2 meses e alguma coisa. É muito bacana quando você está trabalhando individualmente ou com um grupo, né? Porque você tem você está trabalhando na empresa, então você tem um tempo, que é uma coisa que gera um pouco de questionamento. Mas, Letícia, 2 meses e meio para completar. Posso fazer em menos tempo? Posso. Mas os resultados melhores, o grupo piloto e todos aqueles, foi aquele que eu realmente fiz em as 10 sessões, cada um individual. Esse projeto agora de fazer tudo junto é realmente uma nova aplicação desse método MI, mas o que é que vai trazer a segurança do resultado? É que esse grupo ele vai ser mentorado. Né? Então, eu vou fazer esse trabalho de todo o processo do método MI e a gente vai ter um acompanhamento com as pessoas que quiserem, né, para que a gente garanta os melhores resultados. Então, a imersão de 2 dias, aplicação do método MI. E é uma continuidade com mentoria online ou presencial. Online ou presencial, fica a critério da pessoa. Certo. Como é que quando começa com o que o método MI, já que ele é pré-requisito para tantas outras ações suas nas empresas, mas como é que ele começa? Você falou que são 10 sessões. São 10 sessões. Que sessões são essas? A gente passa pelo quê? Na verdade, a gente tem vários encontros, onde a gente começa entendendo o que é um estilo de vida pleno, né? A gente entender que isso é possível. As pessoas sempre acham, se dá bem nisso, vai se dar mal naquilo. Sempre acha que você tem que ter alguma coisa que não vai funcionar. Então, a gente começa a mostrar no método MI que esse equilíbrio, né, essa vida plena, essa vida equilibrada a gente pode ter. E aí a gente utiliza, nesse primeiro encontro, um acrônimo, uma metodologia, que é o SPIRE. O SPIRE foi criado por Tal Ben-Shahar e a Megan. São psicólogos nos Estados Unidos. Tal Ben-Shahar foi quem colocou a disciplina em Harvard, né, de felicidade. É um modelo baseado na ciência da felicidade, no modelo do Martin Seligman. Né? E esse modelo dele eu utilizo porque é um modelo bem simples e fácil de aplicar. E qualquer pessoa pode se basear nele para entender como é que ela pode ter uma vida equilibrada, não só ter o diagnóstico, né, como pode ter, e ter ele como segmento ao longo da sua vida. Letícia, quando se fala de inteligência emocional, me lembra muito do que aqui na nossa cidade, a cada esquina das avenidas, a gente tem uma farmácia. E inteligência emocional a gente parece que encontra a cada esquina. Por que as pessoas devem entender o método MI mais como uma metodologia de inteligência emocional positiva diferenciada dessas que a gente encontra por aí?
Bom, primeira coisa é que ela não é uma autoajuda, né? Ela é pautada na ciência. Então, todos os elementos que são trabalhados são pautados na ciência. Outra coisa importante é que esse método MI, as pessoas não necessitam repetir, porque o que a gente vê muito é, você faz um método de desenvolvimento de inteligência emocional e aí, não faz de novo. E faz de novo. Não, esse método MI, a proposta dele é você ter todos os recursos ali dentro daquela metodologia e você simplesmente viver aquilo no seu dia a dia. Então, se você faz o curso, você não precisa repetir isso, né? Mas eu preciso olhar alguma coisa, recebe uma apostila, que você vai ter consulta naquilo para que você possa lembrar de alguma coisa, mas na verdade é vivência. Então, é um método que proporciona essa vivência e você precisa viver isso dia após dia. Claro que a gente não vai fazer milagre, né? Então, se a gente vai fazer um método, vai passar adiante uma metodologia, se a pessoa vai lá, escuta e deixa para lá, não vai se modificar, não vai se transformar. Então, mas a pessoa vai ter no método MI as ferramentas necessárias para essa transformação. Né? E se por acaso precisar de lembrar, vai lá no material que é utilizado, e ele pode perfeitamente dar continuidade a tudo que for colocado para ele. Mas é importante viver aquilo, né? Bem, eu encontro o método MI+, ou o método da inteligência emocional positiva, quando, onde que eu posso aprender mais ou vivenciar essa metodologia de inteligência emocional positiva por meio do método MI+. Bom, para conhecer, a melhor forma é fazer o curso. E fora isso, você tem o livro, né? Tem um capítulo no livro do Holbein, né? Que fala bem detalhadamente todas as etapas que a gente vai trabalhar nesse método MI. E me procurar no Instagram, que a gente está fazendo, agora esse ano ainda, um curso de imersão no método MI. Vamos de bate-bola para finalizar esse encontro de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Então, a minha ideia aqui é te dar palavras, ou frases, ou expressões, e você trazer comentários, reflexões a partir da metodologia da inteligência emocional positiva, que é o método MI+. Tudo bem? Ok. Ok. A minha primeira palavra é gratidão. Gratidão é uma palavra muito... é um elemento, uma ferramenta fundamental na psicologia positiva, né? Então, e ciência, é uma das ferramentas, um dos temas mais trabalhados dentro da ciência da psicologia positiva. E a gente já viu a importância da gratidão, né? E, na verdade, gratidão não é essa gratidão de você já lá, grata, não. É uma gratidão que vem de dentro, realmente, para que a gente possa liberar os efeitos benéficos da gratidão, ela tem que ser uma gratidão sincera e profunda. E, assim, a gente sabe que a gratidão hoje traz muita coisa boa, no sentido de que abre as nossas portas, né? A gratidão faz com que as pessoas se relacionem melhor, fortalece os relacionamentos. E, como eu já falei com vocês, tem trabalhos mostrando que é contra o mito de que quem é grato não produz mais, muito pelo contrário, quem é grato produz mais. Não é uma coisa só questão religiosa. Gratidão é ciência, né? A ciência está mostrando os efeitos benéficos dela. Então, é um elemento que é de fundamental importância. A gente trabalha não só no método MI, né? Tem um elemento do método MI que a gente tem um dos encontros do método MI que a gente trabalha a gratidão, mas também na felicidade como ciência como um todo. Agora eu vou provocar você, como é essa intenção desse bate-bola, viu, Letícia? Tá. A gratidão vende. Eu sou um gerente de vendas e eu quero trabalhar a melhoria das vendas. A gratidão vende, eu comercializo por meio da gratidão no varejo? Tá. Não é que a gratidão venda, mas o indivíduo que é grato vende mais. É mesmo? É, porque se você consegue ser grato com os seus resultados, você está motivado para novas realizações. Então, a gratidão é um elemento que pode participar, sim, nos melhores resultados de vendas, por exemplo. Então, eu não faço mais palestras motivacionais da empresa. Eu posso fazer uma palestra
com a temática da gratidão. Sim. E vou ter resultados de vendas e, consequentemente, Sim. ainda o bem-estar do meu funcionário, do meu colaborador. Uma vez incorporada a ideia da gratidão no sentido que a ciência coloca, você tem resultados incríveis. Então, a gratidão traz mais resiliência, a gratidão traz uma série de elementos que vão facilitar, sim, uma melhor performance do colaborador. No meio corporativo, na conhecida Rádio Peão, que é a fofoca dentro do trabalho, a gente ouviu muita expressão fulano puxou meu tapete, né? E eu lendo o capítulo do seu livro, Aprender a Fazer as Melhores Escolhas, você fala sobre sabotadores. Realmente foi um fulano que puxou o tapete do colega? Ou ele permitiu-se ser sabotado por si mesmo? Tá, pode existir as duas coisas, tá, Gustavo? Dois elementos podem estar aí, mas às vezes a gente puxa o nosso tapete mesmo, a gente às vezes se deixa levar pelos nossos sabotadores e mais uma vez a ciência comprova, né? 80% dos indivíduos não realizam aquilo que realmente querem, porque eles se auto-sabotam. Então, trabalhar os sabotadores, que é um dos módulos que a gente trabalha no Método MI, é de fundamental importância. Para que você conheça seus sabotadores. Na verdade, o sabotador é algo que a gente desenvolve ao longo da nossa infância até os 12 anos de idade, que, na verdade, ele acontece porque a gente precisa de uma defesa emocional ou física, alguma coisa desencadeou esse sabotador, e que na idade adulta ele persiste, só que aí ele não precisa mais dele, ele passa a nos sabotar e interfere em tudo, no nosso desempenho, leva à procrastinação, bom, pode ser o elemento que faça com que você não consiga atingir os seus melhores resultados ou o resultado que você quer. Eu tenho mais 2 palavras, tá? Nós sempre está encerrando, mais 2 palavras, então precisa ser rapidinho essa. O que é estado de flow? Como é que um profissional entra em estado de... estou em flow? O estado de flow significa total engajamento. É quando você está dentro de alguma atividade onde você tem a habilidade necessária e o desafio também. Então, quando essas duas coisas se combinam, você tem uma habilidade para aquele desafio, você está totalmente engajado. E quando você entra em flow, você se esquece do mundo. Você não tem fome, você não se lembra da hora. Muitas vezes você está fazendo uma atividade e você diz, meu Deus, são tal hora, nem almocei ainda. Ou seja, você estava em flow, você estava totalmente engajado. E esse flow, a gente pode vivenciar isso em qualquer aspecto da nossa vida, né? E o profissional é ideal, né? Você tá... Claro que a gente não vai estar sempre em flow, mas a gente, com certeza, vai ter alguma atividade que a gente consegue ter esse engajamento maior. E é uma sensação... A gente só sabe que está em flow depois que passa, porque você vê como foi bom aquele, como foi tranquilo, como foi maravilhoso aquele momento. Letícia, a gente está encerrando, são os últimos minutos. A gente começou falando um pouco sobre a sua biografia. Você é médica, professora universitária, empresária, né? E você deve ter enfrentado algumas situações quando as pessoas... Mas você vai deixar de ser médica? Você vai fechar o consultório? Você vai abrir mão de tudo que você construiu ao longo dessas suas décadas de profissão dedicadas à saúde médica? E dentro do teu capítulo você fala sobre o eu ideal. Então, como é que foi transitar? E como é que o método MI pode auxiliar nesta transição para ela não ser dolorosa e a gente não pagar tantos pedágios? Tá, vamos lá. Primeira coisa, realmente aconteceu isso e acontece ainda, né? As pessoas... Letícia, você é nefrologista, era extremamente atuante na minha área. E, de repente, eu praticamente só sou professora universitária, né? Fechei consultório, só tenho uma clínica, eu tinha 3 clínicas, vendi 2 clínicas, estou basicamente com uma agora, mas não estou trabalhando como médica. Continuo dona, mas não trabalhando. O que me motivou a ter essa mudança, né? Como eu disse a vocês, a quarentena, a pandemia foi uma coisa muito importante, né? Então, nesse momento, eu comecei a refletir sobre mim, quem sou eu, fui buscar autoconhecimento, aproveitei a oportunidade. E comecei a entender que aqueles conceitos que eu tinha de felicidade é sucesso profissional e financeiro, estava completamente equivocado. Eu já com quase 60 anos de idade, né?
60 anos, quase 60 anos de idade, né, nessa pandemia, e eu via, meu Deus do céu, quanto tempo eu deixei de estar com os meus familiares, deixei de ter amigos, deixei... Não que a minha profissão era maravilhosa, amo e amei muito o período que eu vivenciei, quem conviveu comigo na minha profissão sabe disso, mas eu também abdiquei de muita coisa. E se você não consegue um equilíbrio, né, entre o que você faz e o que você vive, começa a aparecer os pedágios. E aí eu comecei a refletir, sabe? O que eu poderia resgatar, né? E apareceu essa oportunidade. Comecei nesse autoconhecimento, a psicologia positiva e também aquela coisa de dizer, a minha missão agora é fazer com que as pessoas façam medicina, mas também vivam, também sejam felizes e mais ou menos isso. Então, hoje a minha missão é essa. É mostrar para as pessoas que a gente pode ter equilíbrio, sim. Eu não soube viver isso. E eu precisei fazer essa ruptura, né? Estou na universidade, que adoro ensinar, né? E não vou sair. Tanto é que está com essa disciplina letiva de felicidade, mas o mais importante é o seguinte, mostrar, principalmente para os meus colegas, ou qualquer indivíduo, que você pode ser feliz trabalhando, né? Que o sucesso profissional e financeiro não é o único elemento para a nossa felicidade. Aliás, a ciência já mostra, né, que esse sucesso financeiro, na verdade, ele não te traz felicidade. Então, foi resgatando todas as outras coisas. Então, hoje eu tenho muito prazer em dizer, tudo bem, sou Letícia médica, mas eu sou Letícia. Eu chego a me emociono, né? Esposa de Maurício, mãe de Bruno, Marcelo e Ellen, e avó de Sofia e Leonardo. Então, isso hoje, para mim, é a maior felicidade do mundo, coisa que eu não tinha tempo. Você não me dedicava em absolutamente nada para eles. Era só profissão, profissão, profissão. E é isso. Um golinho d'água. Com certeza. Para a gente equilibrar essa conversa, porque o entrevistador também ficou conectado com esse rapaz emocionado. E esse é o eu ideal, então, Letícia? Esse é o meu eu ideal. Eu não conhecia os meus valores. Eu sempre valorizei muito a família, entre aspas, mas eu não agia dessa forma, né? Eu sempre valorizei mais a profissão do que a família, quando, na verdade, a família tinha um peso muito grande para mim. Então, quando você vê, eu consegui o que eu queria do ponto de vista financeiro e profissional. E aí? Sabe? Eu perdi as oportunidades de estar com os filhos, com o marido, porque eu trabalhava de domingo. Quem sabe, quem me conhece, né? Me conhecia. Eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha dia, não tinha hora. E de fato, não é que eu não fosse trabalhar. E se você me perguntar, Letícia, se você fosse começar tudo de novo, eu faria medicina, faria nefrologia, mas eu faria diferente, né? Eu estaria contando outra história agora, com certeza. Por conta desse autoconhecimento? Por conta desse autoconhecimento. Eu teria feito a minha história congruente com os meus valores. E aí eu acho que eu pagaria menos pedágio do que eu precisei pagar. Então, se uma pessoa que estiver nos assistindo hoje e ela está se sentindo pagando muitos pedágios na vida, seja profissional, seja pessoal, você recomendaria que ela participasse do seu curso, da imersão do método Me Mais? Com certeza, Gustavo. Então essa é a vez de você convidar as pessoas para isso. Pois é, então todos vocês que se algum momento da vida fez alguma reflexão sobre as suas escolhas, né? Se você de fato sente que sua vida não está levando você para uma felicidade, ou se você acha que você não conseguiu chegar ainda na sua vida ideal, procure o método Me, talvez ali você encontre algumas respostas. Então vamos ter essa imersão, temos a metodologia mentorada individual e temos também a coletiva para organizações, para empresas, para instituições. É isso? Isso. E como é que te acessa, Letícia? Como é que fala com você ou fala com a sua equipe? No meu Instagram, através do meu Instagram. Muito obrigado, Letícia Kosminski, que por tanto conhecimento compartilhado e por você ser essa pessoa incrível, além de ser uma profissional que pode vir a transformar os resultados de qualquer empresa ou qualquer profissional liberal. Muito obrigado, Letícia. Obrigada a você, Gustavo.